Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Conexão Milaré. Hoje nós estamos aqui com o André Ferreira, que é advogado formado pela Universidade de Santa Cecília, é pós-graduado em Direito Processual Civil pela Universidade de Santa Cecília de Santos também, é especialista em Direito Ambiental pela Faculdade de Direito Professor Damásio de Jesus e pós-graduado em Direito da Mineração pelo Centro de Estudos em Direito e Negócios, CEDIM, e é nosso convidado aqui para conversar sobre um tema que nós estávamos aguardando há muito para falar, que é sobre o direito minerário. Seja muito bem-vindo, André. Oi, Juliana, tudo bem? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com você, me sinto muito honrado poder ocupar esse espaço aqui para falar um pouquinho sobre direito minerário, sobre barragem, sobre segurança de barragem, né? Um tema tão falado nos últimos tempos, né? Espero poder trocar uma ideia bacana contigo aí e com os nossos seguidores aí também do canal. Muito obrigado pelo convite. André, é um prazer receber você aqui, você que já esteve aí assessorando, né, trabalhando aí no jurídico interno de algumas empresas com quem a gente já pôde também trabalhar, e a gente vem acompanhando aí o teu trabalho especificamente, né, e vendo aí as suas importantes contribuições dentro dessa área do direito minerário. E aí, vamos começar um pouquinho do começo, André. Quando a gente fala de direito minerário, a gente automaticamente pensa em barragens hoje em dia, né? Uma vinculação automática que a gente faz. Então, você sabe dizer para a gente, assim, de onde surgiram as barragens no Brasil? Por que elas são importantes? Ou se elas não são importantes, se isso é um erro, né, histórico. Vamos começar do começo, André. Não, legal, Juliana, essa tua pergunta ela é bem oportuna, né, é um tema tão em voga, e quando a gente vai pegar um pouquinho na história, né, como é que começou a origem das barragens no Brasil? E ela começa por um motivo muito interessante. A gente ouve falar em barragem, necessidade de barragem no Brasil, em 1877. Por quê? Por causa das grandes secas que acometiam o Nordeste brasileiro. Então, nessa época, o Dom Pedro II, nosso imperador, ele convocou uma comissão para estudar quais seriam as melhores alternativas para tentar a solução desse problema, que já era grave na época. E aí, esses primeiros estudos levaram a duas opções. Ou se fazer estradas para facilitar o acesso das pessoas às áreas litorâneas, ou construir barragens, né, como formas de você acumular água para abastecer as pessoas, as regiões, enfim. Então, no primeiro momento, descobriu-se barragem. Onde foi feita, né, a primeira barragem no Brasil? No Ceará, né, no Nordeste, lá na cidade de Quixadá, barragem dos Cedros, foi a primeira barragem construída por volta de 1890. Essa barragem ela foi construída com o intuito de combater um grande período de seca que se inicia ali em 1889 e vai até 1902. Né? Essa primeira barragem, pra você ter uma ideia, ela ocupou uma área de 1.740 hectares, ela tinha uma capacidade de armazenamento de 125 milhões de metros cúbicos de água, né? E conseguiu, naquele momento ali, suprir esse problema. Só que, daí em diante, surgiram barragens para outras funções, né? Irrigação, gerar energia elétrica, conter cheias, né? Que sempre foi um problema também de cidades próximas do litoral, e para abastecimento, né? Para abastecimento das grandes cidades. Então, começou essa necessidade de construção. Com a necessidade de construção vem os impactos, né? Então, você começa a ter problemas aí de ordenamento, de impactos socioeconômicos com os proprietários, impactos de alagamento nas áreas desses particulares. E, então, essa questão de barragem surgiu meio assim, né? Em virtude de problemas de seca, surgiu a primeira barragem, gostaram da ideia, foram usadas para outros fins, e com isso vieram os problemas, né? Então, historicamente, deu início, né, a história de barragem no Brasil, lá no Nordeste, com o problema das secas.
E a gente, André, quando a gente fala hoje, né, de mineração e aí automaticamente de barragens, a gente tem sempre uma memória um pouco mais recente. E aí eu queria te perguntar, tendo em vista esses exemplos que você trouxe de tantos anos atrás, o regramento para essa área de barragens também, ele também já é bastante antigo? Quando surge o regramento nessa área? Perfeito. Bom, infelizmente não, né, Juliana? Como tudo acontece no Brasil, a solução não veio de forma ordenada, de forma organizada e abordando todos os aspectos que eram necessários. Como tudo no Brasil, né, a questão de regulamento de barragem ela foi surgindo de forma paliativa, né, pontual, resolvendo alguns problemas que foram surgindo e não de uma forma ordenada, né, o que de fato, infelizmente, só aconteceu em 2010, né, quando foi então promulgada a Política Nacional de Segurança de Barragens, né, através da Lei 12.334, que veio aí sim, de forma coesa, ordenada, abrangendo vários aspectos. Ela veio de uma forma procedimentalizada, né, trazer regras mais claras que os empreendedores teriam que passar a adotar para construir, para definir métodos de alteamento, planos de segurança. Então, a partir de 2010 é que realmente surge esse ordenamento mais organizado. E aí me fala uma coisa, André, a gente fala sempre da última, né, inovação legal no âmbito nacional, que é a Política Nacional de Segurança de Barragens. Isso teve origem em razão, como decorrência dos acidentes que nós conhecemos, ou essa política já existia à época? Então, Juliana, infelizmente, a nossa Política Nacional de Segurança de Barragem, que surge em 2010, ela vem em virtude de 3 graves acidentes que ocorreram entre 2001 e 2007. Né? O primeiro acidente ocorreu em São Sebastião de Águas Claras, que era um distrito de Nova Lima. Foi um acidente que, inclusive, teve vítimas fatais, 5 operários, 43 hectares de áreas degradadas, 6,4 quilômetros do leito do córrego atingido. Depois, isso em 2001. Em 2013, teve outro acidente ali na zona da Mata Mineira, em Cataguases, também. Esse não teve vítimas fatais, mas houve o despejo de 1,4 bilitros de lixívia, que é uma solução aquosa com hipoclorito de sódio, né? Esse já foi um acidente mais grave. 600 mil pessoas ficaram sem abastecimento, né? E em 2004, um acidente em Catalão, com rompimento de uma barragem de magnetita. Esse eu conheço bem, que eu vim posteriormente a trabalhar na empresa responsável por essa barragem em 2008, e acabei até acompanhando o finalzinho do termo de ajustamento de conduta. Esse não teve vítimas fatais, mas teve 180 hectares de áreas degradadas, alguns córregos também foram atingidos. E, por fim, em 2007, em Miraí, Minas Gerais, Zona da Mata também, teve um outro grande acidente, sem vítimas fatais também. Ele acabou se estendendo para alguns lugares próximos à cidade de Muriaé, que é uma cidade um pouco maior. Esse já é um acidente considerável, 4 mil pessoas foram atingidas, 120 casas foram atingidas também, pessoas ficaram desalojadas. Tem-se notícias de impacto em algumas cidades, inclusive do Rio de Janeiro, em razão desse acidente lá em Miraí, em 2007. Com tudo isso, o legislador não viu outra forma que senão, né, colocar em discussão um projeto de lei que virou a Política Nacional de Segurança de Barragem em 2010. Não é a política que a gente tem hoje consolidada, né, a que surgiu lá em 2010, mas, infelizmente, ela surgiu em função desses 3 grandes acidentes aí, ocorridos nessa década aí de 2001 a 2010. Achei curioso, André, que esses 3 acidentes que motivaram, vamos dizer assim, do ponto de vista fático, a Política Nacional de Barragens, de Segurança de Barragens, não foram os últimos grandes acidentes, né? Então,
que chama a atenção e que ganharam aí proporções que mereceram atenção também, até no nível internacional, né? E aí eu queria saber assim, André, primeiro, né, o que traz essa política nacional de segurança de barragens de diferente, né? Então, em vista desses acidentes, o que ela trouxe de diferente? E a gente vê aí que grande parte dessas barragens, elas estão localizadas, os próprios acidentes aconteceram em Minas Gerais, e a gente sabe aí que também sobreveio uma política estadual de segurança de barragens do estado de Minas Gerais. Então, explica para a gente aqui um pouquinho o que mudou no âmbito federal, né, e qual é a regulamentação desse tema no nível estadual, tendo em vista aí todos esses acontecimentos? Surge essa política, primeiro falando um pouco da política nacional, né, de segurança de barragem, né, que a gente chama, a gente apelida ela de PNSB, né, é a abreviatura do nome da lei. Ela trouxe esse caráter de responsabilizar de forma definitiva o empreendedor, né, o responsável pela barragem, pela segurança. Então, que cabe ao empreendedor? Garantir o gerenciamento do risco, né, e o modo de construção dessa barragem, se ela vai ser de montante, de jusante ou de linha de centro, que são as três modalidades mais comuns de construção de barragem. Então, a política trouxe esse aspecto, né, para deixar de uma forma muito clara essa responsabilidade, e ela traz também alguns instrumentos novos que até então não se falava, né? Por exemplo, um sistema de classificação dessas barragens, de acordo com o seu tamanho, porte, separando elas também por categoria de risco e dano potencial associado. Que mais? Trouxe também a figura do plano de segurança de barragem, que nós chamamos de PSB, né? Atrelado a ele, tem um capítulo especial para algumas barragens, que é o plano de atendimento emergencial, que nós chamamos de PAE, também, que ele traz toda uma liturgia, todo um regramento, todo um procedimento que deve ser seguido em casos de acidentes, quem acionar, quais são os recursos, o mapeamento das pessoas que têm que ser assistidas, né? Então, tudo isso veio lá na política de 2010, como também ela criou o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragem. Então, tudo isso veio com a política. Veio a política em 2010, resolveu o problema? Não tivemos mais acidentes? Não. Infelizmente, em 2014, nós tivemos um grave acidente em Tanque Seco, cidade de Itabirito, Minas Gerais, um rompimento de barragem. Depois, 2014, 2015, teve o acidente de Mariana, também outro grave acidente, com ampla divulgação na mídia. E, por fim, o mais recente, né, o acidente em Brumadinho, em 2019. Esses três acidentes, novamente, eles trouxeram a necessidade de desenhar um novo marco regulatório em relação às barragens. E o que aconteceu? Houve tanto uma alteração em relação à política federal, né, o então DNPM, que era o antigo Departamento Nacional de Produção Mineral, hoje Agência Nacional de Mineração, ele editou uma portaria, a portaria 70389 de 2017, que inclusive até hoje ela está em vigência, né? Essa portaria ela trouxe algumas inovações, como por exemplo o Cadastro Nacional de Barragens de Mineração, né? Um item importante, hoje é público, qualquer um de nós que entrar no site da agência consegue verificar se tem uma barragem no seu município, qual o porte dela, né? Consegue ter algumas informações, se a barragem tem declaração de condição de estabilidade emitida. Essa portaria, ela trouxe também, criou um sistema integrado de gestão em segurança de barragem, que é o que a gente chama de SIGBM. Então, o empreendedor, todas as informações da barragem dele tem que inserir nesse sistema. É uma forma da agência também ter em tempo real tudo que acontece. Então, as declarações de estabilidade são anexadas, o PAE, o Plano de Atendimento de Emergência, está inserido nesse sistema. Qualquer ocorrência que tenha na barragem, o empreendedor tem que inserir nesse sistema para a agência determinar as providências que forem cabíveis. E também, essa portaria, ela também trouxe um detalhamento dos níveis de emergência. Então, até então, cada um poderia entender, dependendo do que acontecer na sua barragem, se era emergência 1, 2 e 3. Não, a portaria veio, se acontecer isso, é nível 1,
isso aqui é nível 2, isso aqui é nível 3. Então, houve esse aprimoramento. E também, em decorrência ainda do acidente de 2019, em Minas Gerais, né, já lá, desde 2015, em decorrência do acidente de Mariana, o Ministério Público encabeçou um movimento chamado Mar de Lama Nunca Mais, né, editando um projeto de lei que ficou durante 3 anos ou 4 anos em discussão na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e logo depois que tem um acidente de Brumadinho, essa lei, esse projeto de lei virou a Política Estadual de Segurança de Barragens de Minas Gerais, e aí sim, trouxe um regramento mais rígido em relação à política de segurança de barragens no estado de Minas Gerais, trouxe algumas inovações, como proibição de barragem, de construção de barragem a montante, determinação para descaracterização dessas barragens num prazo de 3 anos, tornou mais rígido também o processo de licenciamento de barragens em Minas Gerais. Hoje, quando você vai licenciar em Minas Gerais uma barragem, você obrigatoriamente tem que passar por um processo trifásico, né? Licença prévia, licença de instalação, licença de operação, tem que ter audiência pública, não pode ser dispensável. Se tem audiência pública, tem que ter EIA-RIMA, estudo de impacto ambiental, calção ambiental. A política estadual de barragem de Minas Gerais já exige calção, embora ele ainda não esteja regulamentado, mas tem lá a previsão legal. Então, a política estadual acabou trazendo essas, e manda também, quem tem barragem de montante, né, ou ele faz a descaracterização dessa barragem, né, ou ele faz a migração para um sistema que não dependa de barragem de montante. Então, a Política Estadual de Segurança de Barragens de Minas Gerais, ela só tem diferenciação. E ela tem algo a mais. Essa Política Estadual de Minas Gerais, ela se aplica tanto a barragens de mineração como barragens industriais. Então, às vezes você pode ter uma planta industrial que tem lá uma barragem, que ela não é uma barragem de mineração, ela não serve a uma planta que faz lavra de minério ali, né? Mas ela está em um outro local, longe da mina, onde ela recebe o minério, esse minério é lavrado, beneficiado e gera um rejeito. E esse rejeito é disposto numa barragem. Essa barragem, ela tem que ter o mesmo sistema mesma gestão de segurança que uma barragem de mineração. Mas a política, né, estadual de Minas Gerais, ela se aplica a ambas as barragens. Por que eu faço essa diferenciação? Porque a gente vai ver que na política nacional tem diferença, né? Alguns dispositivos valem apenas para barragens de mineração e outros apenas para barragens industriais. É importante ter essa diferença. Até porque a Agência Nacional de Mineração também só trata de barragens de mineração, né? Barragens industriais aí já estão sob a jurisdição do órgão ambiental. Joia, eu estava aqui pensando várias coisas que eu queria te perguntar, mas indo aqui dentro de uma linha de raciocínio de proteção ambiental e proteção humana, que eu acredito que seja o que mais preocupa quando a gente fala de barragens hoje em dia. Nós sabemos que muito da tragédia, né, que aconteceu nos últimos acidentes se deu em razão da densa ocupação da chamada zona de autossalvamento, né? Então, eu queria perguntar para você se, dentro dessas alterações legislativas, essas novas portarias da Agência Nacional de Mineração, né, chamei de portaria aqui, desculpe se eu estiver cometendo algum lapso, mas quis dizer das diretrizes firmadas, né, pelos dispositivos legais assinalados lá por ela, e dessas políticas que a gente está conversando, houve, de fato, uma preocupação com o material humano, com a localização das barragens e dos centros urbanos? Sim, sem dúvida, Juliane, em razão principalmente desse último acidente de 2019, né, e até antes de entrar um pouquinho no assunto das AS, é importante ressaltar que a agência também, logo após o acidente de Brumadinho, ela editou uma resolução, a resolução 4 de 2019, 15 dias após o acidente, trazendo um regramento pesado também, determinando descaracterização. Essa resolução 4 ela foi substituída posteriormente pela resolução 13, que está em vigor até hoje, essa resolução 13 de 2019, também trazendo algumas novas obrigações para os empreendedores, voltadas só para a barragem de mineração, com prazos para descaracterização das barragens de montante. E aí, quando vem a resolução 13, ela coloca alguns prazos diferenciados,
conforme o porte da barragem de até 12 milhões de metros cúbicos de material armazenado era 2022, entre 12 e 30 milhões 2025 e acima de 30 milhões 2027. Então, num primeiro momento, esses foram os prazos fixados, pensando na segurança. A resolução também veio determinando a retirada não só de comunidades, mas também de trabalhadores, de plantas industriais que ficassem na zona de autossalvamento. E aqui é importante a gente conceituar, né? O que é zona de autossalvamento? Nem todo mundo é obrigado a saber esses conceitos, né? A zona de autossalvamento, ela é uma área que ela é determinada a partir de um estudo hipotético de ruptura de uma barragem. Então, tecnicamente, você faz um estudo, né, para saber se essa barragem romper, se houver um evento aqui que leve ao rompimento, a um galgamento, que seria uma espécie de transbordamento, até onde a minha onda iria? Qual a extensão que essa onda chega? E aí, aí tem uma métrica de tempo e de distância, onde se define essa zona de autossalvamento. Por que fala de autossalvamento? Porque são áreas que, em ocorrendo um evento, um sinistro na barragem, não há tempo hábil para o empreendedor avisar as pessoas, os ocupantes dessas áreas, para eles saírem da área e não sofrerem o impacto da onda. Então, são áreas que elas têm dispositivos de alerta, de sirene, que ao serem acionados, a própria pessoa já está condicionada a se locomover para um local seguro, para um ponto de encontro, um local fora da mancha. Então, havendo um acidente, dentro dessa zona de salvamento, o empreendedor ele tem que ter treinado essas pessoas, ter feito simulados de acidentes, para quando, ao ouvir as sirenes, essas pessoas se desloquem para um local seguro. Essas sirenes, via de regra, não podem estar localizadas dentro da zona de inundação. Isso foi um dos grandes motivos do enorme impacto do acidente de Brumadinho, foi que algumas sirenes estavam dentro da própria mancha. Então, a onda veio, destruiu, né, essas sirenes e isso acabou aumentando, potencializando o impacto. Hoje em dia, não é mais permitido, né, a não ser em raríssimas exceções, que as sirenes fiquem dentro dessa zona. Então, a zona de autossalvamento é isso. O próprio nome fala, é autossalvamento. Então, escutei o alarme, eu me desloco para um local seguro, essas pessoas que estão localizadas. E hoje a legislação, ela determina, né, que nessa zona de salvamento você não possa mais ter população, né, o empreendedor, eu vou falar mais à frente um pouco, ele vai ter a opção de fazer um reassentamento, ou a descaracterização da barragem, ou uma obra de reforço, a gente entra nesse tema mais na frente, mas é importante essa diferenciação. E aí, quando vem essa política estadual de segurança de barragens de Minas Gerais e as alterações da resolução, nem tanto da resolução, tá? Em outubro do ano passado, a Lei Federal 14.066, ela trouxe profundas alterações na Política Nacional de Segurança de Barragem, a Lei 12.334 de 2010, inclusive determinando isso, que em determinadas situações não é permitida a presença de comunidades de pessoas na zona de autossalvamento. Então, o empreendedor, ele teria 3 opções: ou ele tira a barragem, ou ele faz o reassentamento das pessoas que estão na zona de autossalvamento e resgate do patrimônio cultural, histórico, enfim, o que tiver nessa área, ou uma terceira opção seria a obra de reforço, você incrementar os teus fatores de segurança, né, para que aquelas pessoas possam permanecer na zona de salvamento e você possa continuar a sua operação. Então, você vê que a lei, tanto a política estadual de Minas Gerais, como essas alterações na política nacional, ela tem esse principal ponto: preocupação com populações na zona de salvamento, de autossalvamento. Então, o ponto principal é não ter pessoas, comunidades, população na zona de autossalvamento para você diminuir o impacto dessas situações. Então, como eu disse, a Lei 14.066, que alterou a política, ela determinou lá o prazo de fevereiro de 2022, o prazo para descaracterização das barragens que foram alteadas ou construídas a montante. Então, hoje, o empreendedor ele tem que promover essa descaracterização ou apresentar uma justificativa técnica para a agência de mineração, demonstrando a inviabilidade de se fazer essa obra, fazer essa descaracterização até 2022, com o referendo do órgão ambiental.
Então, aquele empreendedor que até dezembro do ano que vem, e a gente está falando daqui 3 meses, um pouco mais, não efetuar a descaracterização das barragens de montante, ele vai ter que apresentar uma justificativa e ter um aval, um referendo, a lei fala em referendo do órgão ambiental. Então, a gente vê categoricamente que o legislador, tanto o legislador de Minas Gerais, né, da política estadual, quanto da legislação federal, teve essa preocupação precípua com relação à ocupação em ZAS. André, você comentava com a gente que, além dessas diferenciações, né, desses pontos de choque, vamos dizer assim, e de pontos de conexão entre a política nacional e a política estadual de segurança de barragens, existe ainda alguma polêmica sobre a aplicação do artigo 12 da política estadual de segurança de barragens. A gente não né, para quem não é especialista aqui em direito minerário e está acompanhando o nosso Conexão Milaré, explica um pouquinho qual é esse dilema, né, desse artigo 12, e o que tem motivado aí um entendimento divergente, o que o Ministério Público entende, a AGU entende, qual é a celeuma acerca disso? Assim, esse é um tema bem polêmico, viu, Juliana? E quem é empreendedor em Minas Gerais está de cabelo em pé para tentar atender esse famoso artigo 12, né, que está na ponta da língua de todos os mineradores. A grosso modo, o que é esse artigo 12? É um dispositivo da Política Estadual de Segurança de Barragens que fala expressamente que é vedada a concessão de licença de barragens que tenham comunidades instaladas nas ZAS. Então, assim, diferentemente da legislação federal, que, como eu disse lá, tem o artigo 18A, que veio junto com a Lei 14.066, que fala que o empreendedor tem aquelas 3 opções, ou tira a barragem, ou reassenta as pessoas, ou faz a obra de reforço. A política estadual de Minas Gerais fala, não, aqui não tem opção, não pode ter comunidade presente nas ZAS, ponto. E aí, quais são as discussões decorrentes disso? O Ministério Público tem um entendimento que essa proibição vale para qualquer empreendimento. Então, se você está lá hoje operando e tem comunidade nas ZAS da sua barragem, você tem que ir lá reassentar ou tirar a tua barragem. Não tem conversa, tá? E aí ficou essa dúvida, é isso mesmo? O Ministério Público passou a soltar algumas recomendações para os órgãos ambientais indeferirem licenças, processos de licenciamento que tivessem em andamento, né, sobre esse entendimento de que, olha, a lei está aí e ela veda a presença nas ZAS, ponto, não tem conversa. Alguns municípios também começaram a se movimentar, tentar embaraçar algumas operações, houve até judicialização de alguns casos, tentando essa aplicação imediata desse artigo 12, e sobre essa aplicação dele, houve um parecer, uma nota técnica jurídica da AGE, da Advocacia Geral do Estado, dizendo não é bem assim. E aí elencou 4 pontos principais de interpretação desse artigo 12. O primeiro dele, literalidade. O artigo fala expressamente a concessão de licenças. Então, é concessão, é futuro. Tá? Então, se você está operando, se você já tem uma licença de instalação em vigor, essa vedação não te afeta. Né? Então, o primeiro ponto foi literalidade. Vamos se ater ao que a norma diz. Segundo ponto, futuro. O verbo fala em futuras concessões, não concederá. Então, outro ponto importante. Terceiro, interpretação restritiva. A gente está falando de proibição. Quando a gente fala em proibição, para quem é do direito, a gente sabe que os princípios que regem esse tipo de interpretação dizem que proibição você tem que interpretar de forma restritiva. Então, esse é um outro ponto importante. E o quarto ponto que ele traz, para elucidar essa nota técnica, né, do doutor Adriano Brandão, se eu não me engano, ela é de 6 de dezembro de 2019. E no final ele ainda fala, olha, inclusive, a Política Estadual de Segurança de Barragens, ela traz uma alteração de uma outra lei estadual de Minas Gerais, que é a lei que trata das declarações de áreas de vulnerabilidade ambiental, e ela incrementa essa outra lei de 2019, dizendo que as ZAS
que as áreas identificadas como ZAS são áreas de vulnerabilidade ambiental. Então, se passa a ter essa qualificação, as áreas de ZAS como áreas de vulnerabilidade ambiental, não faz sentido falar que está proibido ter barragem com presença nas ZAS, ou seja, as proibições são para empreendimentos futuros. Em complemento a isso, a assessoria jurídica da SEMAD, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais, a assessoria jurídica do órgão estadual, né, do Estado, também embarcou o mesmo entendimento da AGE, dizendo a mesma coisa. As proibições valem por futuro. Então, os empreendimentos hoje existentes em operação não estariam proibidos de continuarem a sua operação, mesmo com presença de comunidade nas AS. Então, é importante ter essa direção, e chegou até a se falar em alguma espécie de antinomia, né? Que seria um conflito entre a Política Nacional de Segurança de Barragens e a política estadual. Não vejo isso, até porque o artigo 18A da lei federal, ele fala só para barragens de mineração, né? Já a política estadual, ela aplica-se para as duas barragens, e as questões aqui são diferentes. A política nacional, por exemplo, ela não tem essa diferenciação em relação aos seus regramentos, ou seja, ela vale para os empreendimentos que estão em operação. Então, hoje, se eu tenho uma barragem de montante, pela lei federal, eu tenho que tirar, quem tiver nas ZAS, provavelmente plantas, tem muita planta industrial que está localizada em ZAS, e aí o empreendedor vai ter, pelas estimativas que a gente está fazendo aí de regramento, que a agência quer trazer até 2027, para fazer essa realocação dos empreendimentos que têm estruturas dentro das ZAS. Então, assim, houve realmente essa polêmica por um tempo em virtude das recomendações do Ministério Público, mas isso restou sanado com essa nota técnica da AGE e, posteriormente, a ratificação desse memorando da assessoria jurídica da SEMAD. Então, no âmbito do Estado de Minas Gerais, podemos dizer que essa polêmica, no momento, está superada. Realmente bem complexo e que precisa ser definido para que também esse setor tenha segurança, né, especialmente segurança jurídica nesse caso. E quando os empreendedores, né, da área minerária, eles precisam fazer a realocação dessa população, como é que resolve isso? A gente sempre tem as discussões ali sobre declaração de utilidade pública, né, para fins de reassentamento, servidão. Enfim, como é que funciona essa regularização nesses casos em que isso é exigido? Juliana, esse realmente, vamos dizer, né, é o calcanhar de Aquiles da mineração, né? As empresas entendem que elas sim têm que atender o artigo 12 da política, principalmente quem está atuando em Minas Gerais, né? Você tem que atender a legislação, tem que fazer a realocação da população, já que a lei estadual não te dá margem discussão, você tem que fazer o reassentamento da população que estiver alocada em ZAS, e aí como fazê-lo, né? E aí você tem N discussões, porque qualquer retirada forçada de um particular, de um superficiário de uma área, não é uma questão simples. Você pode chegar para negociar, a pessoa querer vender a propriedade, mas a pessoa também pode se negar, ela pode ter laços, pode ter nascido naquela área, não querer sair, ter um vínculo familiar, enfim, viver de plantação ou de qualquer tipo de exploração da sua área, e não querer sair do seu local, onde muitas vezes está a vida inteira. E algumas discussões têm surgido. Poxa, então, para eu empreendedor, como é que eu faço para, entre aspas, forçadamente desocupar essas áreas? Aí você tem a questão da DUP, que é a Declaração de Utilidade Pública, né, e o Instituto da Servidão. E aí nós temos dois problemas. A questão da DUP e da servidão, ela inclusive tem previsão na Lei 3.575 de 2017, que é uma lei federal que criou a Agência Nacional de Mineração. Ela está lá, ela prevê que a agência pode promover, a pedido do minerador, né, ela pode emitir a DUP, só que ela não está regulamentada, né? Então, assim, tem a previsão, mas não tem como executar. O decreto 9406, se eu não me engano, de 2018, que é um decreto que ele regulamenta o Código de Mineração, que é um decreto-lei de 67,
também prevê lá que a agência pode emitir DUP, também pode declarar áreas de servidão, porém, o decreto por si só não é autorregulamentável, ele não tem o procedimento que o minerador tem que seguir para obter a DUP ou a servidão. Sobre servidão, ainda dentro da legislação de mineração, você tem uma instrução normativa de 83, instrução 1 de 83, que ela, se eu não me engano, tem 3 a 4 dispositivos que falam sobre servidão. Mas você vê, uma instrução de 83 para 2021, ela é muito pobre no sentido de criar um procedimento. Então, isso precisaria, no meu entendimento, ser objeto de uma resolução, já que hoje a Agência Nacional de Mineração, ela dita seus regulamentos, né, através de resoluções. Então, a única forma que eu vejo de resolver esse problema, de regularizar a emissão de DUP de servidão, seria através de uma resolução que está na pauta aí da agência reguladora, acho que nos próximos tempos aí da gente ter. Mas é a medida ideal? Talvez. Por quê? Como eu disse, as resoluções da ANM valem só para barragem de mineração. E quem tem barragem industrial? Como é que fica? Eu tenho lá meu parque industrial, tenho uma barragem e tenho e na mancha, no meu estudo de ruptura da minha barragem, eu tenho uma mancha e essa mancha deriva uma zona de autossalvamento e tem população lá. E eu, com uma planta industrial, como é que faço? Eu não tenho como recorrer à DUP prevista lá na lei que criou a agência, no decreto que regulamenta com a administração, como é que eu fico? E aí, quando a gente olha, primeiro, vamos olhar para dentro de Minas Gerais. Você tem lá uma lei estadual e um decreto que prevê os casos de declaração, né, de utilidade pública. Porém, as DUPs que hoje estão previstas na legislação mineira, como por exemplo, elas são inerentes apenas para áreas onde você vai ter uma intervenção ambiental, né? Então, eu vou construir uma indústria, eu vou fazer uma lavra, eu vou exercer uma atividade numa área, eu posso obter minha DUP. Só que para pensar, eu estou falando de áreas onde não pode ter nenhuma ocupação, por uma questão de segurança. Então, são áreas, na verdade, que precisam ser desocupadas. Então, se o decreto fala que só cabe DUP para intervenção ambiental, como é que eu posso pedir uma DUP para uma área que eu não vou ter intervenção nenhuma? Então, esse também é uma outra dificuldade que o empreendedor enfrenta, principalmente em Minas Gerais, de obter uma DUP, naqueles casos que não são de mineração, para poder ingressar em áreas de terceiros, para simplesmente manter áreas desocupadas por questões de segurança de barragem. Então, esse é um outro grande desafio que os empreendimentos de mineração têm enfrentado, volto a dizer, principalmente em Minas Gerais, por causa dessa política de segurança de barragem, que ela veio logo após o acidente de Brumadinho. Talvez ela careceu de uma melhor discussão, porque ela foi editada menos de um mês do acidente de Brumadinho, e talvez faltou discutir alguns pontos que hoje não teria nem como atender, né? Teria que ter alguma regulamentação por parte do governo do estado de Minas, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, alguma coisa do gênero, para prever essas situações, tá? Porque a lei criou obrigações para o empreendedor, mas ela não dá meios dele atender. Como desocupar essas áreas para você manter suas AS sem nenhuma edificação, sem nenhuma presença humana? E aí a gente vive esse dilema hoje. Como resolver esse problema? São muitas essas questões, né, André? Eu acho que talvez o pessoal que nos acompanha aqui não tivesse nem a verdadeira dimensão do que todos esses temas representam para quem trabalha no setor da mineração. A gente já conversou bastante aqui, mas eu não posso encerrar essa nossa conversa, porque, na verdade, é uma verdadeira aula sua aqui sobre esses aspectos minerários, mas sem ouvir a tua opinião sobre essa tentativa. Você tinha nos informado aqui, parece que agora, bem recentemente, a questão de alguns dias atrás, né, acho que foi dia 19, que teve uma consulta pública sobre uma quinta
versão da proposta de unificação das resoluções pela Agência Nacional de Mineração, e queria te ouvir aí sobre isso. Aqui no escritório, o Dr. Edis, ele há muito tempo a criação de um código ambiental, né? Então, estamos aí próximos de uma espécie de código aplicável à mineração. Qual a tua avaliação sobre essa iniciativa da ANM? Legal. Uma excelente pergunta também, Juliana, porque um dos grandes aspectos positivos da transformação do antigo DNPM, né, de departamento em agência reguladora, foi que ele trouxe esses instrumentos modernos, né, de consulta pública, de análise de impacto regulatório, audiência pública, para discutir alguns normativos relevantes, né, colocar em discussão com aqueles que vão ser afetados pelas resoluções, pelas suas imposições legais, como atender, qual a melhor forma, qual a melhor prática, e em virtude disso, como você disse, a agência já vinha há algum tempo tentando consolidar todas as normas de barragem, a portaria que eu citei, a portaria 70389, a resolução 13 de 2019, que vem principalmente logo após o acidente de Brumadinho, falando muito da questão de descaracterização, de barragem de montante, outras resoluções que vieram já em 2020, em relação à avaliação de conformidade do plano de atendimento de emergência, outra resolução, se eu não me engano, a 32 de 2020, que fala da questão de como elaborar uma mancha de inundação, como fazer um estudo de ruptura, outras obrigações que vieram também em 2020, a necessidade de assinatura do representante de maior poder hierárquico dentro da empresa, de assinar tanto os planos de segurança de barragem, como também as declarações de condição de estabilidade, que são declarações que têm que ser apresentadas pelo empreendedor a cada 6 meses, sempre até 30 de março e até 30 de setembro, você tem que atestar que a sua barragem está estável, e hoje esse documento é assinado não só pelo técnico, mas também como diretor, com maior poder hierárquico dentro da estrutura da empresa, e isso foram mudanças. Então, eles pegaram todo esse arcabouço jurídico, todas essas portarias, resoluções, consolidaram numa única resolução que está em discussão com a sociedade, com a iniciativa privada. Agora, no dia 19 de novembro, semana passada, passada, houve mais uma audiência pública, onde houve a discussão das principais mudanças em relação à versão 4 e à versão 5. Minha visão é que essa minuta de resolução que consolida, ela é muito interessante, ela é muito moderna, ela realmente traz para um lugar só todos os dispositivos sobre gestão de segurança de barragem, e principalmente essa última versão, ela traz um conceito do centro, centro de monitoramento geotécnico, que passa a ser uma sala, um centro dentro do empreendimento dedicado para a questão de monitoramento de segurança de barragem, de funcionamento 24 horas. André, não existia isso antes? Não. As grandes empresas, e eu conheço diversas delas, porque já passei por algumas, já tinha esse centro, mas agora está dentro da lei. Você tem que ter lá o que a gente chama de sala de controle. Agora a lei fala, você tem que ter um centro de monitoramento geotécnico, 24 horas, com equipe dedicada, com monitoramento, com mínimo de instrumentos, enfim, está lá nessa resolução. Então, eu achei um aspecto bem positivo, porque antes não tinha. Então, você podia ter empreendimento com sala de controle e outro sem. Um empreendimento que tinha uma sala de controle, mas dividido com a vigilância patrimonial, o que era muito comum. Então, foi muito bacana essas alterações. Essa resolução também, ela trouxe novos critérios para cálculo dos fatores de segurança. Então, os parâmetros que devem ser analisados. Até então, você falava apenas em analisar parâmetros do conteúdo do reservatório e das paredes do reservatório, hoje do maciço também. Então, hoje, os fatores de segurança são calculados com a análise do material que está tanto dentro do reservatório, como no maciço também. Isso eu achei muito, muito interessante. Analisar o barramento, o reservatório e o maciço. Antes você tinha só o barramento e o reservatório, agora você fecha o circuito. Eu achei isso extremamente interessante. Outro item importante, a versão 4 tinha trazido uma grande preocupação, a 3 e a 4, ela tinha trazido uma grande preocupação de fatores de segurança muito altos
para quem tivesse a intenção de manter a população nas AS. Então, estava se falando em fator de segurança 1.8, 1.9, que na prática seriam irreais, não teria como se atingir fatores tão altos de segurança. Hoje já se fala em 1.5. Você fazendo uma obra de reforço, elevando o teu fator de segurança, você vai poder manter sua operação e a comunidade nas AS, sem necessidade de reassentamento. Isso também foi uma alteração bem interessante. Borda livre de 1 metro, isso também não estava nas resoluções de forma expressa. Então, se você, empreendedor, quer trazer mais segurança para a sua barragem, vai ter que ter essa borda livre de 1 metro também. Alguns guias, alguns projetistas de barragem já determinavam lá nos seus planos de gerenciamento de barragem, sabe? Mas não estava uma coisa na lei, uniforme para todo mundo. Alguns podiam adotar meio metro, outros 2. Hoje a sugestão, volto a dizer, é uma minuta de resolução que está em discussão, mas está lá, tem lá o dispositivo, vamos discutir se vai ser 1, se vai ser 2, se vai ser meio, mas está lá, vai constar expressamente da norma. Prazos para descaracterização, esse é o grande, digamos assim, o grande receio das minerações, né? Esse prazo vai mudar? Não vai? Em relação à realocação das unidades de produção que ficam dentro da mancha, eu tenho que tirar, já em 2022, eu vou ter um prazo. Então, hoje, dentro da minuta, você tem lá 2027 como um prazo para o empreendedor tirar toda a sua parte operacional da mancha. Então, a pretensão é que não se tenha uma planta de beneficiamento, um centro administrativo, um refeitório, um ambulatório, nada dentro da mancha. Então, o empreendedor vai ter um tempo para se adequar. Esse era um grande receio. E ela trouxe um outro conceito importante, essa última versão. Ela permite a presença de trabalhadores das obras de reforço ou de alteamento da barragem dentro das AS. Então, a gente vê que é um caráter temporário. Então, a obra de reforço não é uma coisa definitiva. Não estou falando de operação da barragem. Então, a obra de reforço ela vai começar e vai terminar num dado momento. Um alteamento, ele começa e termina num dado momento. Então, durante essa fase de obra, fica permitida a presença temporária desses trabalhadores. Então, assim, resumindo bem, os principais aspectos que essa última versão da resolução, que está em discussão ainda, me parece que a pretensão da agência é até o final do ano publicar, né, de forma definitiva essa resolução, consolidando tudo numa norma só. Eu achei bem interessante. Essa questão da discussão com a iniciativa privada é muito boa. Se você pega a primeira versão da minuta e essa quinta versão, você vê o avanço assim gigantesco. As empresas são ouvidas sim nas audiências públicas, as sugestões que são enviadas por e-mail, na medida possível, são acatadas também. Então, assim, tem só que enaltecer o trabalho que a agência vem fazendo desde a sua transformação lá em 2017. Posso dizer que de 2017 para 2021, acho que a agência avançou 20 anos em 4, sabe? Assim, em relação à modernidade, em qualidade das suas normas. Infelizmente, houve esses infortúnios, principalmente em 2019, mas, assim, com todo o aspecto negativo do acidente, isso também obrigou a agência a avançar internamente também nos seus entendimentos. E isso acho que foi bom para todo mundo, trouxe mais segurança à população e para o empreendedor. André, que bom ouvir assim, uma avaliação crítica, mas positiva a respeito desses avanços, porque, de fato, é algo que sempre se questiona, né? Poxa, tivemos que enfrentar tantos acidentes, tantas tragédias, para a gente conseguir prestar atenção para uma realidade que é muito maior das vezes que as pessoas imaginam, né? Agora, a gente também tive a oportunidade de estar em Minas Gerais e ver lá no Ministério Público uma daquelas placas, né, do Mar de Lama Nunca Mais, essa iniciativa do Ministério Público de Minas Gerais, e lá, então, comentávamos sobre o número de barragens instaladas, que só no estado de Minas Gerais, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando aqui, se a gente fosse convidar para chutar um número, chutaria um número abaixo do que
aquele de empreendimentos efetivamente instalados. Então, é algo que realmente preocupa, mas que tem que existir, né, porque faz parte do desenvolvimento nacional, e já não era sem tempo também que a gente tivesse essa regulamentação, essa fiscalização e essa normatização, né. André Ferreira, nosso colega aqui, advogado, um expert em direito minerário, como vocês puderam observar aqui, foi muito mais do que uma aula, André, foi um mini curso de extensão aqui no nosso pouco tempo, com certeza vai ser um vídeo muito acessado aqui por quem atua nessa área, e a gente só tem a agradecer a tua disponibilidade e com toda a metodologia e a sua simpatia de sempre colocar aqui todas as ideias para mim e para o pessoal que nos acompanha. Muito obrigada. Poxa, Juliana, eu que agradeço, volto a dizer, me sinto muito honrado com o convite de ocupar um espaço aqui que é tão relevante, tão importante, poxa, de um escritório que é pioneiro no direito ambiental no Brasil, né? Eu lembro quando eu comecei a carreira lá em 2002, 2003, quando eu me formei, né, livro de cabeceira era o livro do Dr. Eds, né, assim, qualquer advogado que se preze, que quer atuar na área de direito ambiental, começa a primeira leitura, é o livro do Dr. Eds, sem dúvida nenhuma. Então, não imaginava, né, lá atrás, 18, 19 anos atrás, que um dia eu poderia estar aqui num espaço do escritório, podendo falar um pouquinho aí da nossa experiência nessa área. Como eu te disse antes da gente começar, né, eu assisti os seus últimos convidados aqui, poxa, só pessoa de alto gabarito, eu me sinto muito pequeno perto deles, assim, espero poder contribuir. Realmente, eu acompanhei pelo menos os últimos 5 vídeos que eu assisti, sempre pessoas muito interessantes, com temas muito relevantes, assim, realmente coisas bem interessantes, né, e super atuais também, e espero poder ter contribuído aí para a discussão. Eu acho que o que vale é isso mesmo, é discutir, é expor ideias. A iniciativa privada, eu falo, né, um pouco, por ter atuado já em várias empresas, a gente não quer criticar, não quer deixar de cumprir a legislação. A gente só quer encontrar formas de cumprir, né? Tendo como cumprir, a mineração ela é super relevante, é uma atividade de utilidade pública, a gente não vive sem mineração, né? As pessoas... se parasse um pouquinho para pensar, tudo ao nosso redor tem mineração, né? Desde o prédio, a casa que nós moramos, desde o shampoo que a gente usa no cabelo, desde a maquiagem, desde o relógio, do celular, da televisão, enfim, tudo tem mineração. Por mais que a gente não queira negar, né? Aqueles mais fanáticos, assim, contrários à mineração, se a gente não tivesse mineração, a gente ainda está morando nas cavernas ainda, né? Só que tudo tem que ser exercido, né, com sustentabilidade, pensando no futuro, no presente também, mas, assim, as coisas têm que estar alinhadas, né, e aliadas também, né, nem tanto contra a mineração, nem tanto a favor, tem que ter um equilíbrio, né, e esse equilíbrio, acho que é sustentabilidade, enfim... Espero muito, mais uma vez, obrigado pelo convite, espero poder voltar mais vezes com outros temas aí da mineração, para poder difundir cada vez mais, né, a mineração e levar um pouco de conhecimento, porque acho que conhecimento a gente vence essa resistência contra a mineração, porque a mineração é pop também. Não, mas já vamos deixar aqui registrado o nosso convite, André, para voltar a falar, sem prejuízo de outros temas, mas da resolução, né, se sair efetivamente aprovação do texto na ANM, você já é nosso super convidado aqui para a gente fazer uma avaliação conjunta desse texto que está, como você disse, aí na expectativa de ser publicado até o fim do ano. Vamos ver se essa promessa se cumpre e aí a gente volta a conversar na sequência. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você que nos acompanha sempre. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário a fazer sobre algum dos temas que foram colocados aqui, não deixe de comentar aqui abaixo do vídeo, que nós estamos sempre monitorando e voltamos para conversar com você, sanar todos os seus questionamentos.
Participe, você é sempre nosso convidado, inscreva-se aqui no nosso canal e a gente se vê em breve. Fique de olho nas nossas redes sociais. Até lá!